São 15 horas mais 10 minutos. Muito boa tarde para você que nos acompanha ao vivo pela radiosanca.com.br. Muito boa tarde para você que nos acompanha também ao vivo pelas redes sociais. Seja muito bem-vindo, é um prazer enorme estar junto com você. Hoje nós temos um Sanca Resenha muito especial com o pessoal da Liga da Justiça, que veio prestar contas do seu trabalho que vem fazendo em prol à sociedade como um todo. Daqui a pouco a gente volta, vamos faturar e já voltamos. Rádio Sanca e você, juntos na web. Todos os meios de comunicação atingiram 50 milhões de usuários em tempos diferentes. O rádio levou 38 anos desde sua descoberta até sua popularização para atingir 50 milhões de ouvintes pelo mundo. A televisão levou 13 anos para atingir os mesmos 50 milhões de telespectadores. E a internet? Você sabe em quanto tempo ela conquistou 50 milhões de usuários? Apenas 4 anos. Em 4 anos, a internet se tornou um meio de pesquisa, divulgação, propaganda, contra-propaganda, denúncia, informação e entretenimento para todas as classes sociais. No PC, no tablet ou celular, a internet está presente e cada vez mais acessível. Divulgar na internet é um ótimo negócio. São Carlos tem agora o mais moderno canal de divulgação, a Rádio Sanca Web, com programação digital alternativa e 24 horas no ar. Música e informação para você ver e ouvir onde você quiser, quando quiser, a qualquer hora do dia ou da noite. Use os meios mais modernos de divulgação e incorpore a sua marca ou empresa com a gente. Ligue 3374-1397 ou e-mail para comercial@radiosanca.com.br. Rádio Sanca Web. Compromisso com a notícia, compromisso com a informação, compromisso com você. 15 horas mais 12 minutos, boa tarde, estamos chegando junto com você para poder bater um papo legal com o pessoal da Liga da Justiça. Estamos aqui com o Dr. Nery, que faz parte da Rádio Sanca. Boa tarde, Dr. Nery. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Pedro. Sejam bem-vindos. Obrigado, doutor. Boa tarde. E estamos também aqui com o Marcos, da Liga da Justiça. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Ivan. Obrigado pelo carinho. Mais uma vez, sempre prestativo, abrindo espaço para que a gente possa informar a população. Muito obrigado pelo carinho. Conte conosco. Boa tarde, Pedro. Tudo bem aí? Boa tarde, tudo bom? Obrigado pelo espaço aqui aberto para a gente falar um pouco sobre o nosso trabalho. Beleza, a gente quer saber que da última vez que vocês vieram aqui, falaram sobre vários assuntos, né, conosco em relação à fiscalização, ao que os políticos da nossa cidade estão fazendo, bababá, e como faz, é a hora que eles chegam na Câmara, é sobre o Executivo também, enfim. Quero saber um pouquinho de tudo isso, o que está acontecendo, o que vocês fizeram da última vez que vocês vieram aqui para até hoje. Legal. Para a população entender, o pessoal que está acessando a gente, nós somos munícipes, né, insatisfeitos com a gestão pública da cidade, diante de tanta dificuldade com a gestão pública. Nós somos voluntários, né, que estamos trabalhando aí com uma equipe integrada para trabalhar na fiscalização. A fiscalização, ela continua, nós enviamos alguns requerimentos, né, para os vereadores com as nossas propostas, para que nós tenhamos aí menos atrasos nas sessões, para que nós tenhamos um legislativo mais organizado, para algumas propostas para que eles pudessem estar trabalhando mais em equipe, diferente de como é o ambiente hoje. Então, nós mandamos um requerimento para cada vereador, infelizmente por algum não fomos atendidos, mas a gente continua um trabalho embasado na nossa visão, né, de organização. Nós participamos de uma execução junto com o pessoal de Tirapina, a Câmara Legislativa de Tirapina, onde nós vimos um ambiente de trabalho totalmente diferente, tá? Um ambiente organizado, com as pessoas centradas, pouco fluxo de pessoas pelos corredores, dá a impressão de um time mais integrado. Então, por isso que nós, da Liga da Justiça, lutamos tanto, né, e pedimos aí esse anseio para os vereadores trabalharem de uma forma mais organizada, que eles evitassem estar no corredor,
for como eles dizem, nós respeitamos, atendendo a população, né? Então a gente viu que é possível ter uma outra postura e é uma proposta, mas com uma visão construtiva, uma visão de ter um legislativo trabalhando mais unido. Eu venho da base da empresa privada e uma reunião é quando você trabalhava com projeto, processos, organização, gestão, bem diferente. Então a gente tinha muito mais resultado, trabalhando mais integrado do que a gente vê hoje, muito fracionado. É como se fosse cada um defende o seu e esquece o problema do outro. Nós continuamos lá e temos aí algumas posturas boas, né? Mas infelizmente a gente ainda tem esse pequeno receio da mudança do comportamento. O Pedro, que está acompanhando também, pode falar um pouco para nós. Então, nosso trabalho ele baseia bastante na ação dos vereadores, na realidade, né? Não é nem criticando eles, né? Porque muitos ali dentro, eles fazem um trabalho legal para a população, mas não adianta você fazer live no Facebook, mostrar isso sem que você faça na realidade. Não adianta mostrar o problema. Ao invés disso, deveria mostrar a solução para o problema. Porque o vereador não é só para mostrar, entendeu? Ele tem que levar alguma coisa para a população. E isso a gente está lutando isso desde da parte do fotômetro, né, que muita gente critica, mas é a base de tudo, entendeu? Não adianta você fazer um trabalho por trás disso e não chegar no horário correto ali na sessão, que é uma vez por semana, entendeu? Então essa é a nossa posição em relação a isso, né? E só lembrando, o que a população nos cobra, e a gente está na rua escutando, por que alguns vereadores não cantam o hino nacional? Qual que é a parte do civismo, né? Então eu vejo, nós munícipes que estamos lá fiscalizando, a gente chega 10:03, organizados, atentos, sem celular na mão, fazendo o nosso trabalho. Então, na hora do hino nacional, nós estamos lá. Na hora do hino da cidade, nós estamos lá, trabalhando em cima do civismo. Isso mostra um respeito pelo país, um respeito pela nossa cidade. Então, todas as nossas reivindicações para que nós tenhamos aí um legislativo mais organizado em questão de horário, postura, evitar celular, evitar aquela história de ficar dando entrevista no corredor, aquela bagunça que infelizmente acontece e não mudou. Então, a gente fica até um pouco ainda triste, porque nós esperávamos uma resposta mais assertiva, ações em cima desse problema para resolver, né? E são ações que eu creio de uma facilidade grande. E nós temos o exemplo do Legislativo de Tirapina, nós trouxemos até o Facebook, fizemos, né, uma live mostrando como trabalha o Legislativo lá, e infelizmente o daqui continuou com a mesma postura. O que vocês buscam, me falem se é isso, né? Na Câmara, na Prefeitura, no município em si, vamos resumir no município porque é mais restrito, né? Não vamos falar na política geral, mas eu tenho acompanhado o trabalho de vocês falam de uma política ao todo, né? Estado, Brasil, etc. Mas vocês estão buscando, diga-se de passagem, da política são carlense como se fosse a aplicabilidade da transparência da nossa política, por exemplo, do que consta no portal e do que não consta no portal. Vocês procuram trazer pelo menos para a população o que se passa nos bastidores e o que se passa no presente, na frente, no presente, na atualidade e no futuro. É isso, Marcos? Isso, doutor. É importante salientar que essa visão, nós não estamos no Facebook. Algumas pessoas nos criticam, acho uma ótima crítica e gosto, né? Nós não estamos no Facebook, nós vamos lá, nós colocamos a cara mesmo, só que a gente vai lá com uma visão diferenciada, com uma visão de organização, de planejamento, de como um bom gestor atuaria ali para entregar melhores serviços para a população. Então nós começamos a comparar o cenário que é mostrado na televisão, que a gente não consegue ver estando presente lá. Então, quando a gente vai para um outro cenário, vê um legislativo organizado, centrado, mesmo com as restrições que cada um tem em relação aos seus projetos, mas todos eles embasados na lei, com uma serenidade, com uma tranquilidade, sem uso de ofensa, sem uso de palavrão. Então, a gente consegue retratar a vida real. Então, quando nós vamos para o Facebook, colocamos as nossas matérias, não vote, hashtag não reeleja um político que ofenda as pessoas, hashtag não reeleja um político que chega atrasado, nós mostramos o retrato da realidade, porque eles conseguem chegar atrasados.
E mesmo você passando propostas construtivas, propostas com todo respeito para eles, eles ainda não entendiam o que falta para entender os nossos anseios. E esses anseios são bons para eles. Então nós mostramos realmente a realidade, e ainda mais agora, com uma análise de realmente do que acontece, o quanto o vereador ganha, o quanto o assessor ganha, qual que é esse valor representativo. Então nós estamos realmente olhando para mostrar para a população a realidade do que acontece, com respeito, com ética, trabalhando dentro da transparência, olhando as informações, que é o faltômetro. O faltômetro, para vocês terem ideia, chegou a 18 mil acessos. Uma ferramenta fantástica que as pessoas estão acessando e olhando o vereador. Nossa, mas o meu vereador chega tanto atrasado. É essa postura que eu quero para um legislativo novo. Quanto ganha o meu vereador? Quanto ganha um assessor? Então as pessoas começam a refletir em cima disso. Não que eles não mereçam ganhar os salários, merecem sim. Mas na nossa concepção, da nossa visão, é fazer mais com menos. Então a gente está vindo com uma visão bem da gestão pública mesmo, sabe? Do limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Porque a eficiência ela foi inserida na mudança do Estado para fazer com que os vereadores, com o legislativo, com o executivo, trabalhem com mais assertividade para a população. E aí entra como eficiência, organização, planejamento, visão estratégica. Um exemplo, aquele tumulto que houve na frente do espaço municipal ali que tem onde fica o trânsito dos ônibus. Sim, que o secretário fez aquilo ali, virou uma bagunça danada. Por que não teve uma audiência pública com a população? Primeiro, por que não teve um estudo mais organizado antes de tomar uma decisão e executar? Isso está no princípio da supremacia do poder público. Você olhar a população. Foi o que aconteceu com o vereador Gustavo Pozzi, fez uma audiência pública, por todos os lados. Um resultado bom. Com apoio aqui da população e do Sim Comércio. Isso é importante, mas ele foi procurar o quê? A supremacia do interesse público. Sim. Então, o que nós estamos fazendo, que alguns vereadores, infelizmente, não estão enxergando para o lado bom, é mostrar que hoje a população quer que eles continuem trabalhando mais, com mais assertividade, mas com uma forma diferente, uma forma inovadora. Vocês estão recebendo resistência por parte da Câmara desse trabalho? Estão sendo aplaudidos? Porque é um trabalho novo, né? Tudo que é novo pode ser que agrade ou não agrade, mas pode ser também que em breve todos se acostumem, assim como vocês se acostumam com a melhoria da Câmara, e a Câmara acostuma com o trabalho de vocês. O que vocês estão sentindo, estão achando da Câmara Municipal em si? Não digo de vereador A, ou B ou C, não. Mas em si, como que está essa receptividade com vocês? Porque pelo que eu tenho acompanhado, vocês estão toda terça-feira lá, fazendo um trabalho, né? Um trabalho convicto, correto, e estão lá no início ao fim. Como que vocês estão vendo essa questão da receptividade da Câmara Municipal, e não só da Câmara, mas também da Prefeitura, etc. Enfim, do cenário político são-carnense? É muito boa a reflexão. Graças a Deus, eu acho que o principal, o objetivo nosso, nós conseguimos nesse projeto, foi atingir a população. Esse é o maior ganho da Liga da Justiça, a população interagindo com a gente, cumprimentando a gente na rua, vindo conversar, mandando mensagem, entendendo o que nós estamos explicando, uma linguagem simples. E a Câmara Municipal em si tem nos recebido muito bem. É que com certeza nós, como estamos vindo com um trabalho diferente, alguns vereadores vão olhar de um lado positivo, outros vão olhar por um lado negativo. Por que que nós queremos o que é de melhor para a população? Mas existe um cenário lá, existe um cenário que era do passado. Nós, nesse século XXI, não é possível que nós não conseguimos ainda mudar, né? É um cenário novo, de inovação, de mudança, de aprendizado. Eu falo que a nossa associação escuta mais do que fala. Por quê? Porque é através de escutar as pessoas, entender os anseios dela, é que nós vamos chegar a um trabalho positivo. Nesse momento, a Câmara está recebendo a gente bem.
Que bom. Com certeza, eu gosto, nós temos o espaço aberto lá, nunca fomos proibidos, porque a Câmara é a casa do povo, e se isso acontecesse, com certeza nós teríamos uma resistência, porque é o espaço do povo, o povo tem que estar lá. Então hoje nós representamos a população de São Carlos, norte a sul, leste a oeste, quando nós estamos nas ruas, nos ônibus, conversando com as pessoas. Então nós vamos lá com o nosso anseio, que de repente não é o que eles querem. Não, nós queremos viver no nosso ambiente, com o café fazendo bagunça, cada vereador atendendo na hora da sessão. Nós vamos continuar desse jeito, tudo bem. Nós respeitamos, como livre democracia, a nossa posição é contrária. Nós queremos um legislativo de uma outra forma e nós vamos lutar com a população, dia após dia, não recuaremos 1 milímetro, porque a população entenda que nós precisamos de uma nova forma de pensar. Mas realmente, inclusive, nós fizemos dentro desse projeto de fiscalização os sabatinados. Nós começamos com o Júlio César, nos atendeu muito bem. Depois passamos com o vereador Paraná, nos atendeu muito bem. E agora nós fizemos o sabatinado com o vereador Roselei, que também nos atendeu muito bem. Cada vereador tem o seu diferencial, né? O Pedro acompanhou, gostaria até que o Pedro falasse um pouco sobre isso. Com certeza, eu acredito que os vereadores estão aceitando bem, mas cada um tem sua posição, né? Não adianta a gente falar que eles vão aceitar tudo que a gente fala, porque não vão. Cada um tem seu pensamento, né? Mas a nossa postura é de sempre cobrar eles quando eles fizerem coisas erradas para a população, porque a nossa defesa é para a população. Não é para nenhuma forma política, nem nada, porque aqui, para participar da Liga, não pode ter nenhuma ação política. Então, dentro disso, a gente tem a parte legal da... Vínculo político, né? Isso quer dizer, a questão de filiação partidária, isso, né? Isso mesmo. Então, a pessoa não pode ter um vínculo político igual o doutor disse. Então, a gente precisa da população junto com a gente. Não adianta a gente ter 15 pessoas na Liga, sendo que não atinge, que essas pessoas não vão até a Câmara Municipal nos dias de sessões ordinárias, ou então na abertura de um envelope para uma licitação, para um pregão eletrônico. Então, a gente precisa da população junto com a gente, né? Sempre pedindo para ela, nas postagens, tá sempre com a gente, curtir a página, porque a gente tá trabalhando duro, passando noites em claro, né? Com certeza. Pegando bastante informações para levar para todo mundo essa informação da imprensa de São Carlos, todo mundo apoiando a gente aqui, a Rádio Sanca também. Só comentando o que o Pedro falou, muito importante, doutor, nós fizemos uma pesquisa estatística ao entorno da região, a maioria das câmaras municipais trabalham a partir das 18 horas. E a nosso legislativo trabalha às 15 horas. Infelizmente, impossibilitando a população de ir. Então, nós pedimos aí atentamente, como já foi falado, que houve lá atrás uma mudança. Lá atrás é lá atrás. Passado é passado, nós não vivemos de passado. Nós estamos no século XXI, nós pensamos nem para a direita e nem para a esquerda. A nossa visão é para frente. O melhor da população, melhoria contínua. Então, nós pensamos que hoje deve-se atentar a população para abrir pelo menos um dia desse cenário dos 4 dias, às 18 horas, às 19 horas, para atender a população. Porque, gente, a população trabalha no comércio e na indústria, as pessoas não conseguem ir. E olha, só comentando com vocês, para levar as pessoas lá é muito difícil. E primeiro, porque as pessoas chegam lá, vê um cenário meio assustador. Para elas, as pessoas estão acostumadas um pouco mais com uma organização diferenciada. Então as pessoas começam a assustar. Mas é uma proposta da associação, né, que a Câmara Municipal abra as portas pelo menos uma vez por mês, às 18 horas, às 19 horas, como hoje nós temos uma audiência pública às 19 horas para falar sobre um tema muito importante, que é o empreendedorismo, que fala sobre empreendedorismo dentro da escola, que isso visa gerar emprego, área importantíssima. Mas, o Marcos, como que a Liga da Justiça, a Justiça pensa no sentido quesito? O presidente da Câmara, o senhor Júlio César, veio aqui e disse que está reformulando o regimento interno da Câmara, né? Ele disse isso. Então, no regimento interno, pode ser que ele coloque a mudança de horário das sessões ordinárias da Câmara Municipal, né? A Liga da Justiça entende que as sessões deveriam ser à noite, é isso. Porém, nós tivemos uma audiência pública, acho que foi na segunda-feira, sobre a área azul na Vila Prado. Olha, se eu errar,
me perdoe, mas não passava de 15 pessoas na Câmara Municipal, ou seja, muito pouco. O que eu quero, a pergunta é, a Liga da Justiça entende que seria melhor à noite, porém, a pergunta total no geral é, você acha que o povo iria se fosse à noite? Nós temos que partir da ideia de mudar, a mudança. Nós temos que começar a ser formiguinha e dar essa porta aberta para a população. A população tem acessado, como eu disse para vocês, são quase 350 mil acessos na nossa página. Então as pessoas, gente, nós formamos um time hoje com 15 fiscais. Isso foi impossível. Quando você conseguiria levar 15 fiscais numa Câmara Municipal? Quando você conseguiria reunir 15 pessoas com pensamentos diferentes para lutar pela população? Isso é um milagre, eu agradeço a Deus todo dia, porque nós temos o Pedro, temos Bruna, temos o Silmar, tem todas as pessoas que trabalham com a gente e que agora começam a dar sinal que a população quer também interagir. A bandeira da justiça está acesa, nós estamos vendo aí a televisão cada dia colocando, com todo o perdão da palavra, um gangster, um bandido na cadeia. Então, a população também quer ver essa resposta. Nós entendemos aí que precisa-se ter mais transparência, precisa-se dar a resposta para a população e ter mais esse apego, começar a chamar mesmo, ter o enfoque, cada vereador começar a buscar, porque se o vereador é o canal do povo, o vereador também tem que trazer o povo. Se o povo não vai ver o vereador, é porque o povo não está interessado no trabalho do vereador. Então, se nós conseguimos levar os líderes para transmitir a informação como nós estamos fazendo, a população já começa a mostrar essa diferença, a população começa a mostrar para nós através dos recados, das lives, que a população está mais atenta. E outra, a facilidade que hoje você tem no Facebook. Então a população começa a olhar de um outro lado. Então nós temos que ter uma porta aberta, sim. E eu acho o seguinte, questão do regimento interno, para você montar um regimento interno, acho que é viável também ter um anseio da população. É um exemplo, nós mandamos alguns requerimentos para a Câmara Municipal com algumas solicitações que nós esperamos, né, que tenham aí mudanças. Então, seria legal a própria Câmara Municipal também expor quais seriam essas mudanças e o que teria de benefício essas mudanças, né, Pedro? Porque aí a gente já fica legal, vai ter a mudança, não, a população vai poder acessar quais que são os mecanismos mais fáceis, né, de estar chegando até a população. Vocês encaminharam para a Câmara essa solicitação de mudança de horário, então? Pelo menos um dia? Chegaram a encaminhar ou não? Isso, nós estamos fazendo planejamento. Nós mandamos o primeiro requerimento, que foi até muito importante comentar com vocês, sobre a atualização da lista de presença dos vereadores, tá? Então foi resposta, foi rápida do Júlio César, que é o presidente da Câmara, porque através dessa lista nós fiscalizamos a presença Sim. dele, e através dos vídeos também. Tá? Então agora nós temos um outro requerimento, que é inserir no site da Câmara Municipal de São Carlos o valor de cada emenda parlamentar, o nome da instituição que está recebendo, o CNPJ da instituição para que as pessoas possam fiscalizar, a forma de fiscalização e como vai ser informado para a população. Então, esse é um requerimento que nós acabamos de enviar para o Júlio César, para que as pessoas possam entrar e entender aonde estão indo as emendas parlamentares, como eles estão fiscalizando. Então, nós, dentro da associação, chegamos no conceito desse requerimento. O que é bom salientar? As pessoas, às vezes, vão mirar a informação no Marco Paranhos. Não, tudo o que acontece dentro da associação, todas as informações passam pelo coletivo. O coletivo toma uma decisão e aí sim. Então, todas as decisões não são do Marcos Paranhos porque eu sou gestor. Sim. Pelo contrário, a decisão vem do coletivo, né? E o segundo requerimento é o gasto individual por gabinete de cada vereador em exercício. Então, são dois requerimentos que nós queremos saber da transparência. Para quê? Para que nós podemos ter controles e sempre focado no limpo. Evitar gastos e usar esse dinheiro para atender os serviços públicos, como o vereador Júlio César tem sempre exclamado para a população que ele tem feito esse trabalho de gestão, né, de redução de custo, eles conseguem reduzir algumas verbas, inclusive tem um projeto maravilhoso, né, que eles falaram da descentralização do SAMU, que eu achei muito importante, resposta rápida para a população, o cara espera 2 horas para receber um SAMU, do lado ali é meia hora, importantíssimo isso. Eles fizeram através de economias. Então, por que nós não podemos analisar, ver outros lugares que nós podemos fazer economia para também focar dentro da gestão?
Então, quando nós falamos de salário, quando nós falamos de subsídios, nós falamos nessa visão. É fazer mais com menos, focado na visão da gestão pública, né, Pedro? Com certeza. Pedro trabalha bastante com isso. E você falou da publicidade, né? Mas a gente usa bastante essa parte do Limp aí para fazer da Liga da Justiça, né? Porque a gente só publiciza aquilo ali que a gente vê. E tudo que a gente publiciza ali tem uma fonte, alguma coisa que nos possibilita saber que aquilo é uma verdade. Então nós recebemos denúncias, várias denúncias por dia, né, Marco? E a gente não usa isso sendo que a gente só sabe que existe aquela denúncia. A gente vai atrás para comprovar aquilo ali. Porque a gente pode tá cometendo um erro ali. Então a gente precisa levar isso para uma verdade. Se for verdade, será publicizado. E a publicidade tem que ser feita de modo eficiente. Não adianta a gente publicizar o que todo mundo fala, cada um fala uma coisa, mas às vezes aquela coisa que cada um fala de um jeito é a mesma no fim, entendeu? A gente recebe muitas coisas relacionadas a ruas, por exemplo, muita gente fala da altura da rua, do buraco da rua, mas a gente não tem como saber, entendeu? Tem que visitar cada lugar, a gente tem a inteligência que está trabalhando na parte de tapa-buracos, a inteligência que está trabalhando na parte dos ônibus da cidade, das licitações da cidade, e tudo isso é levado para a população assim que nós tivermos uma posição correta e verdadeira. Deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal que está nos assistindo. A Alessandra Chiari, boa tarde a todos. O nosso maior embasamento está na própria Constituição, os princípios do direito administrativo. Boa tarde para você, um beijo, Alessandra. A Cidinha Rabelo, boa tarde, companheiros, e a todos, boa tarde, Cidinha. Quero mandar um boa tarde para você de São Paulo, capital, São Carlos, Ribeirão Preto, Natal, Rio Grande do Norte, Campinas e Frankfurt, na Alemanha, que está nos acompanhando. São 15 horas e 36 minutos. Ô Marcos, me tira uma dúvida, Pedro. Vocês disseram que estiveram em Tirapina acompanhando um trabalho da Câmara. Isso. Municipal lá também, tudo voltando em prol da população. Qual que é o horário que funciona as sessões ordinárias da Câmara de Tirapina? Boa visão, doutor. Nós fomos lá porque a gente quer fazer a gente fala que é uma visão 360 graus para entender como funciona. Então nós temos agora um cronograma também de viagens para outras câmaras, como conforme for Rincão, Itirapina, Araraquara, Ribeirão Preto. Então a gente tem um cronograma para visitar. Visitar para quê? Para trazer propostas. Então quando nós chegamos lá, primeiro foi o horário, às 8 horas da noite. E algo surpreendente. Primeiro nós chegamos lá, fomos muito bem recebidos, um pessoal muito atencioso, sabe? E nós fomos surpresa, o pessoal não sabia que a gente ia, só uma vereadora que estava lá porque fez o convite para a gente olhar o jeito diferente, porque ela veio para cá e também ficou assustada com o que viu aqui. E nós chegamos lá, todos os vereadores já estavam na sala de café, todos eles conversando serenamente. Alguns você percebia claramente que estava fazendo um debate sobre o projeto, mas é debate quente, sabe, no calor, mas tudo dentro de uma serenidade. Nós nos apresentamos, conversamos ali, tomamos o café, deu o horário, eles sentaram na plenária e cada um já estava com os projetos na mão, na frente ali o pessoal, o presidente da Câmara, todos os assessores do lado dividindo as informações, não era só uma pessoa que lia, né, que nem nosso caso aqui é o Rodson, né, que é até um esforço muito grande para ele, né, tá o tempo todo lendo aquele monte de requerimento, moção. Então lá na Câmara de Tirapina eles têm uma divisão entre eles, é um trabalho em equipe, então não tem o entre e sai. E vereador, para você ter uma ideia, doutor, nós percebemos que é a média de 3 minutos para banheiro, porque quando os vereadores saíam, eles saíam, vinham rapidamente para lá, sentavam no local, posturados. E na hora de debater projetos mesmo, que tinham um atrito muito grande do diálogo democrático, atrito do diálogo, que eu falo que é o conflito, né? Não o confronto. Esse conflito era feito embasado nas leis, com serenidade, com calma, não era gritando, não era batendo numa plenária, não era ofendendo o parceiro que estava ali, ou duvidando, ou levantando falso testemunho, ou usando de palavrão. Então, quando nós vimos aquilo, nós olhamos para uma empresa trabalhando a favor da população. Cada um tem a sua posição, mas diferente, com os projetos na mão, discutindo o projeto, não tinha o entre e sai do corredor, não saía para a plenária para falar com a população. Teve uma vereadora que foi querer falar alguma coisa com a população, o presidente chamou a atenção e ela automaticamente voltou para o
local dela. Então, nós vimos uma postura totalmente diferente. E assim, por ser um primeiro dia de sessão, nós tínhamos, por ser Itirapina uma cidade pequena, mas nós tínhamos lá cerca de 40 pessoas, que é um número para nós aqui fora do padrão. Quantos vereadores são em Itirapina? 11 vereadores, 2 assessores concursados. Tá, e 11 você acha que é suficiente? É muito, é pouco? Como que é? Eu não conheço o trabalho deles dia a dia, mas eu creio que, assim, o que me chamou a atenção foi 2 assessores para 11 vereadores e um trabalho integrado. Os assessores estavam o tempo todo um do lado de cada vereador, conversando, embasando nas leis. Então eu achei um trabalho mais compacto, mais organizado. Com certeza, um exemplo, imagina se aqui nós temos 22 assessores, não, 42 assessores, são 2 por vereador, multiplicado por 21, 42. Então, eu acho que lá, para 11 vereador com 2 assessor, porque aqui nós temos 21 vereadores, nós temos 44 assessores. Então, a gente olhando, nós já fomos analisando o LIMP, né? Saímos Pedro, da eficiência nós já fomos né? na eficiência. A nossa visão era reduzir assessor, reduzir vereador, mesmo porque nós vamos na sessão e a gente tem uma média aí de acessibilidade de 15 vereadores que estão presentes. Então, nós já olhamos assim, na nossa visão, redução de vereadores, redução de assessores. E por umas continhas por cima, conta de padeiro, doutor, isso dá mais de 6 milhões. Em 4 anos, né? Em 4 anos. É dinheiro, né? É dinheiro. Então a gente pensa por isso, ter uma Câmara mais enxuta e mais uma resposta mais acessível, resposta rápida para a população. Isso lembrando, nós não damos o mérito do trabalho do vereador. Temos bons vereadores, atuantes, trabalhando, mas nós, na nossa concepção, é trabalhar com menos vereador, reduzir esse dinheiro e entregar esse dinheiro para a população que precisa ter esse ganho. Hoje, se fosse na data de hoje, o que vocês optariam? Pela redução dos vereadores ou dos assessores dos vereadores? Dos dois. Dos dois? Dos dois. Nós reduziríamos para 15 vereadores e 15 assessores. Então ficaria um assessor por vereador. Cada vereador. Que já é mais que suficiente, na realidade. Suficiente. Né? Imagina, se lá nós trabalhamos, mas existe um trâmite que acho que tá algumas coisas que existe um número de pessoas, tem que ter um número de vereador, sim. A gente respeita, por número de entende, habitantes. Respeita que existe essa legislação, mas a nossa concepção não, a nossa concepção é inovadora. São Carlos ficou por alguns anos com um número reduzido de vereadores, né? Então, daí ele voltou a ser o número passou para 21 novamente. Eu acho assim, é aquilo que a gente sempre conversa na associação. Se nós tivéssemos os 21 vereadores e nós tivéssemos os trabalhos mais assertivos para a população, de uma forma mais organizada, um exemplo, a cidade funcionando. Eu acho que um executivo, um legislativo bom, a cidade está funcionando. A cidade não está funcionando. Nós vemos aí, infelizmente, a má qualidade em todos os serviços públicos. Infelizmente. E a nossa proposta é construtiva, é inovadora. Falar, mas vocês estão querendo muito. Não, nós queremos a nossa proposta. Uma proposta de redução mesmo, de termos pessoas lá mais capacitadas, mais organizadas, trabalhando com mais eficiência. E isso gera tudo, isso gera benefício. Imagine reduzir esse dinheiro, investir esse dinheiro na saúde, gente. Mas, Marcos, você falou acabou de dizer que precisa de pessoas mais qualificadas lá. Olha. Não é? Isso não é culpa dos partidos políticos que indicam tais pessoas que, ao seu ver, pelo que você disse, não são tão qualificadas para estarem lá, e o povo vendo que não são qualificadas, o culpado não é o povo de ter votado e eles estarem lá, porque se não são qualificados, primeiro o partido não devia ter indicado, e segundo o povo ter votado nele, não é isso? Realmente, é aquilo que eu falei, nós agora que nós começamos a estudar, que a gente entra, entende como funciona a Câmara Municipal, como funciona o Executivo, começa a ver essa bandeira da justiça, todo esse anseio, todo esse clamor das pessoas nas ruas, debatendo, conversando sobre política dentro de uma festa, gente. Quando você foi numa festa e discutiu política? Hoje nós vamos nas festas
se discutindo política, as pessoas entendendo, falando com serenidade. Então essa é a nova mudança. Então acho que agora tem que ter essa mudança. Se o partido ele quer crescer, o que eu não acho, não tenho nada contra, eu quero que os partidos cresçam, mas que os partidos tenham bons gestores públicos e que esses gestores tragam resultado para a população. Se for assim, é como o rapaz falou para mim, olha, que o vereador ganhasse 30, 40 mil, mas que eles realmente trouxessem, não só o vereador, mas o prefeito, trouxesse mais resultado para a população. E hoje eu olho assim, um exemplo que a gente vê, nós vemos transporte público travado, a saúde com 2 UPAs fechadas, travada. Nós vemos a segurança nossa travada. A gente vê o aumento declarado da violência declarada nas ruas. Cada dia aparece coisa nova e coisa que não acontecia na cidade. Nós vemos a educação, infelizmente, desgastada. Falta material, falta uniforme. Agora que chegou a carne vermelha nas escolas, então nós vemos uma cidade sem cultura. Nós vemos uma cidade sem investimento em esporte. Então, olhando hoje, nós temos uma boa eficiência? Nós não temos uma gestão eficiente. Temos que respeitar, né, sempre o lado democrático, porque nós evitamos aí o máximo esse confronto, porque nós queremos o conflito. Por que vocês estão cobrando tanto? Nós não estamos confrontando. No confronto você destrói, né, Pedrão? Nós estamos no conflito, nós estamos construindo, nós estamos trazendo propostas. São inovadoras, são loucura, vai gostar, alguns vão gostar, alguns não, mas é a nossa visão, nós estamos estudando para isso. Então, eu acho que com essa mudança agora da esperança chamada justiça, e uma coisa que me marca, doutor, ninguém é tão alto que ainda seja mais alto do que a lei. E, Marco, falando uma coisa aqui, nós hoje recebemos uma mensagem muito legal, né, de uma mãe, falando sobre o filho dele, que é fã nosso, né? Olha só. Então a gente vê isso, todo mundo comentando que fica emocionado, né? Porque nosso trabalho é de formiguinha mesmo, né? Não adianta a gente chegar e jogar tudo na mesa assim, que não adianta, não é assim que funciona. Nós precisamos ter um posicionamento. E vendo uma mãe falar isso pra gente assim, é de deixar queixo caído muita gente aí. A Cidinha Rabelo diz o seguinte: lembrando de que alguns assessores ganham até mais ou igual os vereadores. Imaginem os 42. A Cidinha Rabelo está falando aqui. Deixa eu mandar um abraço também para aqui o pessoal que está aqui, que já subiu, não consigo ver mais. A Miriam Santos, a Josefa de Souza, a Mirela Biso, o Andrei, Leonardo Botter, o Thales Gaspar, a Rosimeire Campos Luz, a Poliana Prado, o Ramon Sintra, a Cláudia Regina e tantos outros que já subiu aqui. Eu não consigo mais ver, viu, gente? Vocês me desculpam aqui que nós estamos aqui batendo um papo bacana, então passou aqui. Mas muito obrigado por todos vocês que estão aí nos assistindo nos ouvindo. Sobre as emendas parlamentares, que você disse agora há pouco, aonde estão sendo investidos, quais as entidades... O vereador Leandro Guerreiro abriu mão dessas emendas parlamentares, né? Os outros, que eu saiba, não, que eu saiba. Se eu estiver enganado, me perdoe alguém que liberou, que abriu mão da emenda parlamentar. Me perdoe. O que vocês acham sobre o vereador ter aberto a mão aí? Apesar que, se o prefeito não liberar, se eu sou vereador de destino e ele não liberar, não libera. Quer dizer, quem manda na grana é o prefeito. O que vocês acham? A Liga da Justiça pensa sobre isso? Eu acho muito bom da atitude do vereador, uma atitude nobre, né? Nós temos visto outros vereadores abrindo mão de Unimed, abrindo mão de auxílio paletó, não aqui na cidade, mas em outras regiões, então nós estamos sempre antenados nesses vereadores que estão vindo com propostas diferentes. Então eu tenho que realmente reverenciar aí o vereador Leandro, é um vereador que veio com uma propositura de um trabalho diferente, né? A gente respeita, nós temos as nossas informações, e a gente acha que a emenda parlamentar ela deve ser investida no que realmente é necessário. Eu acho que o vereador não precisa ter a emenda parlamentar. Só por ter. Eu acho que o prefeito, sabendo as instituições que são necessárias, tendo ali um corpo de
de inteligência, como nós temos dentro da associação, para entender o que é necessário para o município, e ele automaticamente poderia fazer essas emendas aí e destinar essas verbas para estas instituições. Então, não necessariamente deve ficar na mão do vereador. Nós somos contra a emenda parlamentar, somos a favor da emenda parlamentar sendo investida de uma clareza e em pontos estratégicos. O que nós sabemos que cada vereador tem um canal, ele consegue ter uma visão do que realmente precisa. E eu achei muito legal a posição até do vereador Robertinho Mori, que em uma das audiências que nós participamos da sessão, ele fez aí, né, uma transparência, ele fez uma informação de todas as suas emendas, aonde estava sendo investido, por que estava sendo investido. E eu achei muito importante a atitude do vereador, que mostra transparência. É um vereador que quer trabalhar e quer mostrar para a população, olha, investir aqui, tá aqui. Vai lá fiscalizar, porque nós podemos. E é direito da população começar a investigar, sempre buscar as informações, mas dentro do respeito, dentro da lei, respeitando democraticamente. Então, foi uma postura diferente do vereador que deixou transparente aí a sua emenda parlamentar. Nós somos contra, eu acho que essa emenda deve ficar na mão do prefeito, e o prefeito, como que é o gestor, que é ele que manda mesmo, né? Aliás, só comentando, a população cobra muito dos vereadores. É importante a população entender que o vereador, ele tem a sua função, ele também não é um super-herói, né? Então a população tem que ter essa visão de entender o vereador como ele fiscaliza o prefeito nas suas ações, como ele emprega o dinheiro, nas comissões que cada vereador representa, como ele passa os anseios da população para o prefeito executar e como ele trabalha cuidando da população. Então a população tem que começar a olhar o vereador dentro dessas funções e começar a fazer uma avaliação aí mais diferenciada. Nós temos essa posição. Eu acho louvável do vereador, sim, que abriu mão da emenda parlamentar. É um vereador que veio com uma postura diferente. É a mesma postura que a nossa. Talvez algumas coisas a gente queira que seja impossível, mas também o vereador veio aí com umas afirmações e uma postura bem diferente, né, de outros vereadores que nós tivemos até hoje dentro da Câmara Municipal. E Marco, Ivan e Neren, a nossa posição em relação a uma coisa que a gente ouve muito, né, que existe a esquerda e direita, centro. Nós não precisamos contemplar se é esquerda, se é direita, qual a posição daquilo ali. Nós temos que levar o político para a população e com a população. Não adianta o cara ser de esquerda e o outro ser de direita e brigar entre si. Porque é o que a gente está vendo. Muita briga entre eles e não resolvendo nada para a população. Nós precisamos de resolução para a população. Muita gente manda para a gente coisas que a gente leva até eles e acaba gerando conflito, porque um mandou emenda, o outro mandou também, que não pode mandar junto. Então houve até uma discussão dessa em uma das sessões da Câmara, porque a gente tem que levar a população. A nossa bandeira não é Liga da Justiça, não é sessão da Câmara, não é nada. A nossa bandeira é São Carlos e Brasil, e todos os estados, cidades e qualquer coisa que tiver no Brasil que dê para representar o povo, nós estamos dentro. Me fala uma coisa, Marco, Pedro. Em relação a isso que o Marco falou, porque os vereadores possuem isso, vocês têm conhecimento e estão divulgando, que eles possuem uma limitação no sentido de algumas questões de resolução para a cidade, como, por exemplo, a questão das UPAs fechadas, não depende somente dos vereadores, do transporte público, etc. Isso vocês vêm divulgando. Na realidade, tudo, né, hoje em dia. Tudo tem que passar na mão do prefeito. Tudo tem que passar na mão do prefeito. Em relação ao transporte público, vocês estão pensando em desenvolver algumas ações? Vocês têm divulgado isso nas redes sociais? Estão verificando o que acontece ou não? O próprio vereador Leandro, em uma entrevista para uma rádio hoje, na parte da manhã, ele disse que depende, que ele gostaria de poder ajudar, mas não consegue. Ele citou, inclusive, essa limitação que você nos passou aqui agora, que depende do prefeito. E para isso, vocês pensam em alguma ação, alguma informação, algum pedido para solicitar isso da prefeitura, do próprio prefeito, assim como vocês fazem com a Câmara Municipal? Com certeza. Nós estamos fazendo um trabalho bem detalhado.
é um trabalho que leva muito tempo, porque a gente trabalha com uma visão bem diferenciada mesmo. Então a gente procura entender bem como funciona. Nós já temos uma agenda pré-agendada, inclusive eu gostaria de agradecer a secretária do prefeito, a Andréia, que tem nos atendido muito bem, né? Tem reagendado aí, porque o prefeito estava numa agenda um pouco maluca, né? Com essas entradas e verbas dentro do município. Vocês sabem que existia aí o Serasa do município, né? E o município não poderia receber verbas. Graças a Deus aí o prefeito equalizou, né? Nós ficamos sabendo através da assessoria dele e hoje o município pode receber mais verbas. Isso é muito importante para que os serviços tenham melhor equação, né? Sejam melhor atendidos para a população. E o que a gente sente é que nós precisamos que os dois tomem uma decisão. Porque a gente fica assim, o legislativo joga para o executivo fala que tem restrições do judiciário, né? Então a gente fica limitando, e quem que está pagando com tudo isso é a população. Aí eu pergunto, aonde que está a supremacia do interesse público? Porque agora, solicitando pelo vereador Paraná, né, vai ter mais uma audiência pública para o transporte. Nós já tivemos uma audiência pública, e nós tivemos lá. Inclusive, nós usamos até o uso da tribuna. E depois teve uma análise dos dados, que chama uma petição pública, que foi feito para validar lá sobre a Suzantur, que consulta pública, né, deu 98% de rejeição. Automaticamente aí já era para ter tomado uma decisão. Então, joga para o prefeito joga para o legislativo joga para o judiciário, e a gente não tem essa resposta, mas nós temos já um planejamento de dividir o grupo em comissões. Comissão para saúde, uma comissão para transporte, uma comissão para segurança, uma comissão para cada área que tenha mais dificuldade. A gente tem um grupo estudando, um grupo de inteligência mesmo, o tempo todo estudando e trazendo essas propostas que a gente tem. Um exemplo, nós vimos a questão que nós temos do ecoponto, que são os lixões ao céu aberto. Por que nós não poderíamos aí, toda a cidade, tomar uma decisão, organizar as associações, evitar o máximo de gasto e pôr um equipamento que gera dinheiro para funcionar? E nós temos catadores que estão desesperados para trabalhar, pessoas que querem trabalhar, mas infelizmente o negócio está abandonado. E as pessoas que estão trabalhando lá estão com seus salários atrasados há bastante tempo. Então nós temos um equipamento com uma fácil resolução, precisa do poder público? Eu, quando tomei essa concepção, acho que não precisa. Precisa ter uma boa vontade das pessoas da cidade, como eu falei, Pedro, se eu fosse dono disso, eu ia montar uma reunião, ia montar um projeto, ia chamar todo mundo aqui e falar, gente, vamos trabalhar? Você merece ganhar seu dinheiro. Vamos trabalhar, vamos fazer isso. Vai ser assim, assim, assim. Entra aqui, trabalha e ganha o seu dinheirinho. Agora, deixar aí 5 ecopontos virando lixão a céu aberto local para bandido, gente, é uma ineficiência muito grande. Nesse caso, vocês não acham também que a população tem uma certa culpa por questão de jogar? Por exemplo, na praça que foi limpa há pouco, tem um sofá que continua lá de sofás, mas esse sofá não chegou lá por meios próprios, ele não tem pezinhos, perninhas. População suja, né? Carroceiro, alguns que fazem sujeira. Pessoas que às vezes está passando, viu, gostaria que eu limpasse sua casa, você paga para a pessoa limpar, ele vai e joga no terreno ao lado. Mas isso não é nem faz parte da falta de educação da pessoa que está limpando, porque para ele é normal fazer isso. E sim da própria pessoa que está pagando para ele fazer aquele serviço, tem que vir antes dele estar executando aquele serviço. Então, além da falha administrativa, também vocês consideram que também existe uma falha da cultural, né, para não dizer uma falta de educação da população em si? Não, com certeza. Eu acho que as pessoas cobram a gente e falam assim, ô Marcos, a culpa é de quem? A culpa é toda nossa. Eu assumo também a culpa. Desde a hora do voto, desde a hora do voto. A culpa é toda nossa. Não adianta, é isso que eu falo, as pessoas, e a gente está sentindo, e eu peço até um apelo pela intolerância, as pessoas estão usando a intolerância muito grande de uma forma que a gente assusta a gente. Um exemplo, a gente recebe mensagem constantemente, por que você não xinga vereador, por que você não ofende eles, por que você... Gente, não podemos, nós trabalhamos com diálogo democrático, nós temos que ajudar os vereadores, não é legal
fundamental nesse século XXI a gente ainda criar palavras que gerem discórdia, que gerem coisas ruins para a população. Nós precisamos de propostas. Então a gente precisa que a população também comece a mudar. Aquela pessoa foi jogar lá, vai lá cobrar o amigo, falar, amigo, ó, tem um lugar para você jogar. Ah, mas eu fui lá, tá abandonado. Mas aí tem que ter uma parcela. Eu acho que o poder público tem que começar a organizar, deixar o equipamento aberto e falar assim, população, tá aqui. Se você viu fulano, denuncia, e com a prova a gente vai ter um órgão fiscalizador que vai começar a cuidar. É cuidar da zeladoria urbana. É isso que eu lembro agora de gestão. Eu falo do Dória. Em São Paulo, vá pichar para você ver e a população pegar você pichando um equipamento. Você paga a multa, você leva um processo. Porque é depredação do equipamento público. Isso não pode. Então, se a rua é um espaço público e não tem um órgão que fiscalize, a própria população não tem essa concepção porque falta muito apoio, fica difícil. Mas o culpado são os todos. Não, tem que ter uma visão. É isso que eu falo para você. Todo mundo fala assim, é impossível. Não, impossível é onde eu gosto de trabalhar. Tem que ter essa mudança. Tem que pensar diferente mesmo. Porque se nós não começarmos a pensar diferente, o que vai ser do país? Todo mundo fala assim, vocês estão perdendo tempo, a Liga da Justiça, sei que tem, o país não vai mudar, a política não vai mudar. Não, vai mudar sim, já está mudando e começou a mudar a partir da hora que eu me levantei, a partir da hora que o Pedro, que vocês têm feito o trabalho de vocês, a partir da hora que várias pessoas têm se levantado pela palavra da honestidade, do caráter, da transparência, o Brasil começou a mudar. Então nós agora somos um segmento que a gente tem que cada dia mais fazer com que a população fiscalize o prefeito, fiscalize o vereador, cobre dentro do respeito da legalidade e que a população comece a entender. Nós não viemos para criar confronto. É isso, porque eu estou deixando o recado porque nós estamos sentindo aí. A gente sente de um lado para o outro. Nós queremos o conflito de proposta. Para criar confronto, eu ia para um MMA, né? Conflito vira sucesso, né? Conflito vira sucesso. Então, se eu quisesse confronto, eu ia para o MMA, Ultimate Fight. E é importante salientar, nós não precisamos ter sucesso. Nós precisamos ser importantes para a população. E é isso que a gente comenta sempre nas nossas reuniões. Olha, vocês estão famosos. Não, nós não estamos famosos, nós estamos fazendo nosso trabalho. Ou vocês querem ser famosos, tá? Então você está errado, porque nós queremos ser importante para a população. Ô Marcos, nós estamos há 51 minutos já falando. Como passa rápido, não? E nós temos o jornal agora às 5 horas da tarde. Infelizmente, nós vamos ter que encerrar por aqui. Eu queria que você, o doutor Nery, o Pedro aqui também, fizesse as suas considerações finais, algo que eu e o doutor Nery não perguntamos, que você quer falar. O doutor Nery tem alguma pergunta a fazer também, fique à vontade. Enfim, por favor, as considerações finais. Bom, ao meu ver, vocês explanaram tudo que... O que realmente a população, que nós precisaríamos saber, né? Estamos sabendo, divulgar o trabalho já havia sido divulgado, mas com o passar do tempo, novas atitudes, novas ações vão surgindo, vão acontecendo, e isso você passou aqui, nos passou novamente. Mas já ficam convidados para uma próxima oportunidade, conforme o andar do trabalho, para novamente vir divulgar para a rádio, para a população, como que anda a situação, como que anda. Eu vejo aí um crescimento do trabalho de vocês. O que era pequenino no início, assim como aqui a rádio, eu acredito que estamos até os mesmos passos, aos poucos vai se crescendo. Né? E é o que está acontecendo com vocês por conta do trabalho. Quem observa vê que o trabalho é sério, é um trabalho honesto, que realmente está visando o bem comum aí, que é a população. Então, parabéns a todos vocês, todos os integrantes da Liga da Justiça. Continue assim, trabalhando para a população, que é isso que a cidade precisa, que o Estado, a União, o Brasil precisa, de pessoas que queiram trabalhar, mostrando aí a realidade do nosso país, seja boa ou seja ruim, né, mas mostrando. É isso que a população precisa ser alertada, porque o maior fiscal é o povo, e ponto final. O povo estando em cima, seja do que for, estando atento, com certeza menos irregularidades, menos deslizes ou até menos equívocos irão acontecer tanto na política, no meio público ou em geral. Parabéns a todos vocês e sinta-se à vontade aí para falar suas palavras finais. Doutor, eu gostaria de agradecer principalmente a Rádio Sanco Web, está sempre
prestativa ao nosso trabalho. Eu fico muito feliz, vocês foram as primeiras pessoas que abriram a porta, entenderam a responsabilidade deles no nosso trabalho, e entenderam também que nós não iremos recuar 1 milímetro, ponto. A população, eu peço o carinho que vocês continuem acessando a nossa página Liga da Justiça, Associação de Fiscais Populares, continuem lá, deixando os recados, os comentários, mandando mensagem pelo WhatsApp. Nós estamos tentando fazer da melhor forma um trabalho organizado, nós evitamos palavrões, não gostamos de xingar, as pessoas estão sempre olhando para a gente quer realmente que a população esteja do nosso lado e os vereadores também. Nós queremos que o prefeito esteja do nosso lado, porque é um trabalho unido que com certeza o maior beneficiário de tudo isso é a população. Então, eu agradeço de coração pelo apoio, não só eu falo em nome de toda a associação, nós temos aí todas as pessoas que inclusive estão nos acompanhando, que realmente a população entenda que nós devemos fiscalizar, cobrar, lutar, gritar, mas sempre respeitar, e que o povo unido, né, todo mundo já sabe que jamais será vencido. Então, agradeço mais uma vez o carinho, Deus abençoe a todos e bora lá, com muita alegria. Queria agradecer a todos vocês aqui, ter assistido a gente aí pela live, ouvido pelo site da Rádio Sanca. E eu queria fazer um agradecimento também ao pessoal do Portal Sanca, que teve a iniciativa de entrar em contato com a gente para criar uma aba no site deles relacionada às postagens da Liga da Justiça. E para acessar lá, portalsanca.com.br, você vai ter a aba na política Liga da Justiça. Isso. Esse meu homem fala pouco, hein? Fala pouco. O Marcos fala, você não fala, hein? Misericórdia. Próxima vez é ele, hein? Brincadeira. Mas o Marcos explanou muito bem o pensamento da Liga da Justiça, como ele mesmo disse, não é dele, mas da Liga no total, né? O nosso muito obrigado, que Deus continue abençoando vocês e firme aí, porque tem muita gente que fica de olho no contra, né? Quando a novidade vem, tem gente que fica meio bravo, porque sabe que pode perder a vaguinha. Não que vocês vão tomar o lugar deles, não é isso. Mas vocês estão mostrando pro povo a verdade, entendeu? Não que eles estejam escondendo algo. Não estamos falando isso. Mas vocês estão mostrando a verdade. E em relação ao que vocês falaram sobre o prefeito fala que é a justiça fala que é o vereador e vira aquele rolo danado, né? Não é fácil mesmo. Eu já estive no poder público, eu sei como que é. Por exemplo, você pega a licitação do ônibus, passou Barba, passou Altomani, tal Ayrton, não consegue se fazer uma licitação, mas uma licitação às claras, uma licitação bem feita, que é o que o povo merece, uma excelente empresa de ônibus fazendo transporte coletivo. Então, é difícil mesmo, não é fácil. O doutor está aqui para falar melhor que a gente, sobre licitação não é fácil, leis da EIV, por exemplo, que eu que estava na habitação, não é fácil, enfim, é difícil, é muito difícil. Por exemplo, licitação, geralmente a gente pega mais barato você compra coisa muito barata para sua casa, se comprar, quebra no outro dia. Então, quer dizer, não é fácil, isso vem lá de cima, não é aqui, porque é lei federal, não é? Mas quem sabe se esses políticos aí, lá de cima, não estamos falando aí embaixo, roubasse menos, né? Não estou generalizando, mas os que roubaram, a gente viu aí, malas de 51 milhões de reais, né? Se roubasse menos, não precisava cortar no pé do trabalhador, não é? O desvio de dinheiro no Brasil foi maior do prejuízo que o furacão deu nos Estados Unidos. Você entendeu? Então, quer dizer, é muita coisa. Se cortasse lá em cima as coisas, não precisa cortar do trabalhador. Eu acho que eu falo sempre, eu acho que o governo mudou de um lado para o outro, cortando no trabalhador. Vamos acabar com a máquina pública, vamos enxugar a máquina pública. Sim. Eu acho que é o principal. Se eles fizessem isso de cara, com certeza, desde lá da presidência, olha, a primeira coisa nós vamos cortar a máquina pública, nós vamos enxugar, e a gente tem essa visão até para a Câmara daqui, para a Prefeitura, para todo lugar, porque é gestão, né? Então, é trabalhar fazendo mais com menos. Então, se começasse por lá, com certeza o país já ia começar pensando diferente. Mas, gente, eles não vão fazer leis contra eles mesmos. Nunca. A mudança tem que ser geral. Você pega pela reforma política. A reforma política, algumas leis são contra eles mesmos. E eles não estão passando a reforma política, por quê? É contra eles mesmos. Enquanto não passar o Pacto Federativo no Congresso Nacional, todas as prefeituras vão estar quebradas.
Por quê? Hoje, o Pacto Federativo diz que é 15% que tem que passar para o município dos impostos pagos da União para cá, certo? De tudo que você paga. 15%, na hora do que você passa no buraco, você xinga quem? É o prefeito, não é o presidente. Na hora que você vai na UPA fechada, você xinga quem? O prefeito, não é o presidente. Mas e o Pacto Federativo? Tinha que, no mínimo, ser 33%, disse o estudo. Por quê? Porque aí você conseguiria fazer uma gestão melhor, entendeu? Hoje o prefeito tem que pedir, pelo amor de Deus, para governador, para presidente, para ministro, para secretário de Estado, para vir grana para fazer as coisas, entendeu? Então não consegue. Você pega um ou outro município que está bem aí, só. Do resto estão todos quebrando, não é São Carlos. Você vai nos outros municípios, estão aí. E vocês indo nas outras cidades, que isso é bacana, não vão só na Câmara, vai na Prefeitura também, que o prefeito vai acabar falando isso aí para vocês também. A gente consegue ter essa visão, inclusive a gente fala bastante para a população, vamos dar uma olhada que a situação não está boa, a gente sabe disso, mas é aquela história, eu sou da visão da melhoria, Sim, tem que ter esperança. Nem para frente nem para esquerda, eu sou para frente, vamos tentar fazer, o bom profissional é aquele que faz o seu melhor com o melhor que tem, sabendo que se ele tivesse algo melhor, ele faria melhor ainda. Sim, beleza. É isso aí, gente, muito obrigado, Deus abençoe a todos. Antes de terminar, quero fazer um convite para que vocês possam ouvir a Rádio Sanca e ouvir a palestra da Carla Zambelli. Fala aí, Carla. Eu só preciso aprender, sabe o quê, Pedro? A ligar o som, senão nós estamos enrolados, né, Pedro? Misericórdia. Fala aí, Carla. Olá, pessoal de São Carlos, aqui é a Carla Zambelli. Para vocês que ficam sempre sintonizados da Rádio Sanca, eu estarei com vocês aí dia 21 de setembro, às 15 horas, para uma entrevista ao vivo. Para você que quiser conhecer um pouquinho mais sobre política, educação, segurança, sobre como fazer nosso país melhor, sintoniza aí, às 15 horas, na Rádio Sanca, em São Carlos. E depois, mais tarde, à noite, eu também vou estar para uma palestra e eu vou contar tudinho nessa entrevista, às 15 horas, na Rádio Sanca. Um abraço para vocês. Muito obrigado, Carla. Espero que todos vocês sintam-se convidados de ir nessa palestra e também assistir e ouvir na Rádio Sanca Web, tá bom? Não podem esquecer de fazer o cadastro as inscrições, né, que da palestra dela vai ser lá no Ítalo. O interessante da Carla é que ela fala um contexto geral da política brasileira em si, né? E o mais legal, totalmente democrático, se você não concordar, você pode discutir, ela vai responder. Ela não vem para tentar impor uma política pública que ela entenda eficiente, necessária ou modificatória, mas sim ela vem para dizer o que ela pensa, o que ela acha, né? Porque ela percorre os 4 cantos do país. E o interessante, ela vai estar aberto o espaço para você questionar, debater ali com ela a sua visão política, né? Isso que é importante, é muito essa palestra dela vai trazer muito para São Carlos, vai acrescentar muito no cenário político são carlense, sem sombra de dúvida. Eu volto às 17 horas com o Happy Hour da Notícia. Rádio Sanca e você, juntos na web. Você sabia? Todos os meios de comunicação atingiram 50 milhões de usuários em tempos diferentes. O rádio levou 38 anos desde sua descoberta até sua popularização para atingir 50 milhões de ouvintes pelo mundo. A televisão levou 13 anos para atingir os mesmos 50 milhões de telespectadores. E a internet? Você sabe em quanto tempo ela conquistou 50 milhões de usuários? Apenas 4 anos.